Gostou? Adorei. Gostou da musiquinha? Que linda. Meu microfone tá funcionando aí? Tá funcionando. Tá? Tá tudo certo. Vocês gostaram da musiquinha? Ah, é tão bonitinho. É linda. Chama Deixe-me Nascer, com Celina Borges. Que legal. Muito bem. Boa noite, Thaís Soares. Boa noite, Júlio César Messias. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal Boa noite, do todo Facebook. mundo. Valeu. 7 pessoas ao vivo nos acompanhando. Boa noite, gente. Boa noite a todos que estão nos acompanhando também pela Rádio Nova Era FM. Exatamente. 104,9. Sejam todos muito bem-vindos e é muito bom estar com vocês novamente. Exatamente. Espaço aberto, perguntas, telefone da rádio 3576-1630 ou WhatsApp 991090022 ou até pelo Facebook, se vocês quiserem. Vou abaixar um pouquinho a musiquinha do aborto, que eu acho que já falei o tema, né? Pois é. Hoje é um tema bem polêmico, mas super necessário, né, de ser falado, ser esclarecido. Exatamente. Boa noite, começar? Benedito Lenoy. Vamos apresentar nosso convidado antes? Vamos. Então, a gente já faz isso, a gente já faz. Boa noite, Dito. Boa noite, Seja muito Thaís. bem-vindo, viu? Nossa, muito obrigada por você estar aqui com a pela gente. chance de participar do programa. Bem-vindo, bem-vindo. Obrigado, Júlio. Dona Thaís Soares. Prece inicial para começarmos com proteção, Com inspiração. com inspiração. Deixe-me nascer, já deixei. Vamos... eu não coloquei a vinheta de abertura. Pena que o pessoal do Face Não ouve, né? não ouve, Mas vai lá, Thaís, vamos fazer a prece então. Vamos lá. Eu convido a todos que estão nos acompanhando neste momento, fecharem os olhos, se concentrarem, para que a gente possa fazer a nossa prece inicial, solicitando a ajuda e a boa inspiração dos nossos amigos espirituais que estão aqui, que nos orientam sempre. Pedimos que orientem a nossa fala, o nosso entendimento. Agradecendo também a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui, nos esclarecendo, iluminando os nossos caminhos, com todo o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece. Nosso muito obrigada, Pai, que ilumine cada pessoa que esteja nos acompanhando, as pessoas que estão em nossos pensamentos, que muita luz se faça em nossas vidas, em nossos caminhos. Que hoje o programa seja sobre esperança, que a gente consiga estar sempre conectados com o mais alto, para que a gente possa receber todas as inspirações boas e somente essas inspirações. Tenhamos sempre fé no nosso Pai e esperança. Obrigada, Pai, mais uma vez. Que assim seja. Que assim seja. Ninguém recebe o que não planejou. A nossa felicidade é exatamente do tamanho da felicidade que proporcionamos aos outros. A vida é um vai e vem. Tudo que desejamos aos outros volta para nós. Alegria, amor, esperança, paz, se estiverem em nossa mente, estarão na rota de colisão com a nossa vida, porque ninguém recebe o que não planejou. A mente pode esquecer ou nem perceber nossos erros, mas a consciência não esqueça a cobrança. Tudo em nossa vida obedece à lei. Acho que parou meu microfone, né? Voltou agora. Voltou. Tudo em nossa vida obedece à lei do retorno. Pensemos. Muito bem. Boa noite, então, a todo mundo novamente. Agora acho que já está tudo certo. Microfones funcionando. Todo mundo acompanhando a gente. Robson Santos, Fábio Carvalho, Juliana Gonçalves, Selma Almeida, Regina, Lilian, Fátima, muita gente. Muito obrigado, muito boa noite. Gente. Fiquem com a gente, uma horinha aí que passa muito rápido. O assunto de hoje vai ser muito legal, muito interessante. Vínhamos, eu e o Dito, no caminho conversando. É um tabu que a gente vai tentar dar uma destravada hoje Exatamente. para quem nos acompanha.
exclusivamente também para a gente. Sempre, né? Sabemos de nada. É um tema polêmico, né? Porque existem muitas pessoas contra o aborto, mas existem muitas pessoas a favor do aborto. E hoje a gente vai colocar a visão da doutrina espírita para contribuir, né, para essas pessoas que talvez ainda seja a favor desse ato, mas que isso de repente pese, né, de alguma forma aí nessa decisão. E inclusive a gente divulgou com o nome de um filme que se chama Deixe-me Viver. É o nome de um livro, na verdade, de Luiz Sérgio, né? Mas que foi adaptado aí para um filme. Esse filme a gente vai exibir, inclusive, aproveitando esse gancho, já que a gente está falando sobre isso, no nosso Cine Luz, aqui na Casa Espírita, no domingo, às 17 horas. Inclusive, acho que não coloquei no teu roteiro para recadinho, Ju. Vamos lembrar disso no final também. Gratuito. Gratuito. E com direito a pipoca. A nossa queridíssima Juliana, que está nos acompanhando aí, já está encarregada da pipoca. Juliana Gonçalves. E esse filme é um filme muito interessante, sem dúvida nenhuma, e que mostra a vida do abortado e também de todos os envolvidos na vida espiritual. O que acontece? Eu acho que nos falta muita informação sobre isso. Eu acho que hoje o nosso papel aqui é mostrar e é dar informação daquilo que a gente não está vendo, que é do lado espiritual, né? Que são as consequências, tudo aquilo que a gente não consegue enxergar. E a gente vai começar com uma estatística que é um pouco triste, né? Sem dúvida nenhuma. Deixa eu achar aqui o papel que eu não me lembro de cabeça. Mais de 8,7 milhões de brasileiras com idade entre 18 e 49 anos já fizeram aborto ao menos uma vez na vida. Destes, 1,1 milhão de abortos foram provocados. Então, ou seja, nesse montante de 8,7 milhões, está entre aborto espontâneo e o aborto provocado. Só que a gente vai começar dando aí uma introdução sobre o porquê que a gente reencarna. O antes da concepção, antes da gravidez, né? Então, o porquê? Essa é a primeira pergunta, inclusive, que eu tenho para fazer para o Dito. Qual que é a finalidade da reencarnação, Dito? Aí, Júlio e o pessoal que está nos assistindo, eu gostaria antes de esclarecer que nós também lemos, estudamos, mas não somos os donos da palavra, né? Então, pode haver, inclusive, alguma falha, mas na verdade o nosso intuito aqui, como disse a Thaís, é esclarecer a todos, dentro daquilo que buscamos no Livro dos Espíritos, no Evangelho e dentro da doutrina espírita, né? Thaís, na verdade a reencarnação, na minha opinião pessoal e também nos livros, é que a oportunidade que Deus dá a cada pessoa de a cada vida, vamos colocar assim, na vida material, ele crescer, ele evoluir para chegar aos anjos e arcanjos, né, que as outras religiões utilizam, que para nós na doutrina espírita são os espíritos de luz, que já não tem mais necessidade do reencarne, porque eles trabalham já na esfera espiritual, coordenando e ajudando a Deus nas programações, na ajuda de crescimento dos outros espíritos. Então a encarnação se faz necessária, diferente do que muitos acham que ela é só para expiações. Não, ela também é regenerativa. A reencarnação traz com ela o poder de cada pessoa trabalhar o seu crescimento individualmente, o que chamam aí de reforma íntima, né? E isso é muito importante, que cada pessoa busque dentro de si, do seu eu, evoluir, crescendo, principalmente o que prega o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte moral de cada pessoa. Maravilha. E quando a gente fala de reencarnação, e eu sempre gosto de falar disso, porque a reencarnação explica tanta coisa, mas tanta coisa, ela, né, abre caminhos, assim, abre um leque para a gente analisar de forma diferente, né? E existe também o planejamento reencarnatório. Existem os laços de família. Né? Eu queria que você falasse um pouco para a gente desses laços de família, com uma introdução aí. Na verdade, os grupos familiares, mesmo da espiritualidade, os que já estão evoluídos, eles não se separam. Então, tem aqueles que reencarnam, que voltam ao planeta para reencarnar, mas eles ainda mantêm um laço fluídico com a espiritualidade, com aquela família espiritual. Mas a família na Terra é formada principalmente, como nós dissemos anteriormente na reencarnação, há estudos e direcionamento pelos espíritos de luz para que as pessoas
ou melhor dizendo, os espíritos ou a alma reencarnem num grupo familiar onde às vezes ele tem algum problema. Então os grupos familiares são formados, uma boa parte deles, com pessoas que não são afins, inclusive. São pessoas que já se desentenderam numa outra encarnação, têm necessidade de se refazer na amizade, no amor, e muitas vezes eles são levados a se colocar próximos e formar um grupo familiar. E essas programações, segundo os livros espíritas, nossos irmãos da espiritualidade, chegam a ser organizadas em até 50 anos nossos da vida material para que seja feita a reencarnação. Então há um preparo todo, onde primeiro é preparado para quem é que vai vir como pai, quem vem como mãe, para poder assumir depois e ter a concepção dessa criança que vai nascer no seu seio, para que possa, assim, esse grupo familiar progredir em conjunto. Temos também alguns espíritos de luz que já não teriam mais necessidade de estar reencarnando e, na verdade, elas se oferecem, na maioria são mães, se oferecem para vir, para resgatar esses que podem ter sido seus filhos ou são pessoas queridas, vêm para ajudá-los a se refazer. Isso daí é uma amostra daquilo que fez Jesus Cristo. Teve que tirar de si todo o brilho, toda a luz que tem o seu espírito para poder reencarnar como ser humano. Assim também esses espíritos de luz. Eles têm a aura, só que é diminuída a proporção para que eles possam estar no nosso meio. Sei bem do que você está falando. Sou um desses. Eu sou um desses. Você é um desses. Sim, eu creio que sim, Júlio. Que Jesus te ilumine e você possa voltar. Porque tem muitos deles. Assim, eu vim salvá-los. Tem muitos deles que correm o risco de falir. Olha que interessante isso, né? Isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar, né? Com certeza. Uma das coisas também que a gente tem dúvidas sobre isso é em que momento que se dá a vida. Porque a gente acha que quando a gente está grávida ou no comecinho ainda não existe uma vida ali. É só, né, um espermatozoide que foi para o tá, fecundou. E essa é uma questão do Livro dos Espíritos, inclusive, que os Espíritos vieram para nos esclarecer, extremamente importante. Eu acho que isso determina a decisão também do aborto, né? Então, em que momento que se dá a vida? Em que momento que a alma se une ao corpo? Quando há relação homem-mulher, ocorre a fecundação. A partir da fecundação, há uma aproximação, eles chamam alma, né? Dessa alma daquele casal. Então, digamos assim que o espírito não incorpora ali, ele passa a acompanhar aquele feto que começa a ser desenvolvido e a vida propriamente vai existir quando do nascimento da criança. E os espíritos, inclusive, dizem que quando ele chora é porque ele está conseguindo ter a claridade de que está em vida material. Porque ele vai acompanhando e esse espírito que vem acompanhando, ele vai caindo no esquecimento. Então, ele vai caindo numa morosidade de pensamentos onde ele deixa de ter a lucidez de pensamentos, porque ele, segundo as leis de Deus, nós esquecemos aquilo do passado para que possamos conviver no grupo familiar ou é uma bênção, o esquecimento é uma bênção. Né? Então, o esquecimento total e justamente o reencarne dele através do nascimento aqui na vida material, né? Mas não deixa de ser já, desde o primeiro momento da fecundação, já não deixa de ter um contato e uma vida junto com esse corpo que está se formando. Eu vi uma palestra no centro, uma vez, que inclusive até foi o Paulo que passou, e ele fez a palestra, muito antes, né, de a vida ser concebida, ali espíritos de luz ficam preparando a mulher, ficam preparando o homem. Isso muito tempo até antes de haver a relação homem-mulher. Já é uma bênção assim planejada. E no sono também existe essa conversa, né? O encontro ficam entre os espíritos. Essa preparação. Tem, eu posso até pedir para o Paulo para fornecer de onde ele tirou, porque é um filmezinho, é uma animação, um desenho. E
Eles ficam, né, na casa, ficam em volta da cama, observando a mulher, observando o homem, para saber até que ponto eles podem, né? É muito bacana, é muito legal. Então realmente é uma bênção, né? Uma dádiva. Então a gente... É bacana, deixa inclusive o link, eu acho que tudo que for material que complemente esse Eu vou pedir para o Paulo. Isso, aí a gente deixa disponível. Então a gente pode concluir de que a alma ela vai se ligar ao corpo, se ligar, como você disse, não é o reencarnar, que a reencarnação mesmo ela se dá no nascimento, né? Aquele choro dela é o choro da vida. São os laços fluídicos que começam já então, a se unir. A partir do momento da concepção mesmo, né? Eu acredito que eu cheguei até a dar uma olhada, acho que é de 4 a 6 horas a partir da relação. Sim. Esse espírito ele já se une àquele feto, àquele corpo, que é só dele, né? Esse corpo só poderia ser desse espírito, é isso, Dito? Na verdade, já esse corpo é preparado, né? Para que possa, essa família, esse corpo é preparado para que esse espírito possa reencarnar. Mas ele não poderia, por exemplo, ser de um outro espírito. Não. Ele Existem, às vezes, fatos, existem relatos onde outro espírito, digamos que gostaria de estar achando que é a vez dele reencarnar naquele corpo, naquela mulher, naquela família, mas que, na verdade, já está predestinado para aquele espírito. Então, não tem como um outro espírito vir e assumir o lugar. Mesmo porque se não ocorrer a fecundação total, não ocorrer a gravidez e ele vir a falecer, praticamente aquela mulher não tem condições naquele momento de aceitar um outro espírito. E o aborto, às vezes, ele é fácil de acontecer, Dito, me corrija se eu estiver errado, porque esses laços, como você disse, ele é muito suscetível, né? Eles são laços fracos ainda. E que na gestação, né, olha como tudo é perfeito, ele vai se estreitando, né? E vai aí, se fechando, se apertando um todo. Por isso que a gente até vai falar mais lá na frente, às vezes até a força de um pensamento faz com que esse laço se rompa, né? Sim. Então, mas ele está ali, né? Aquele corpo é dele, a partir da concepção, aquele espírito já está ligado por esse laço fluídico com a mãe, então já existe uma vida. Sim. Né? Então é isso que é importante. E aí, Thaís, a grande importância daquela mãe que está grávida, daquela mãe que descobre a gravidez, a todo momento agradecer. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por ter, né, o direito de uma gravidez. E ela estar em contato constante com esse feto, com essa criatura que vai começar a ser gerada. Por quê? Ele já tem a sensibilidade, ele já vem com uma preparação espiritual para ser envolvido pelo amor dessa pessoa. E quanto mais ela conversar com ele ali, no seu ventre, mais aproximação vai haver e mais forte ficará os laços fluídicos para que não ocorra, digamos, um aborto até que espontâneo. Tem uma dúvida, não está nas questões aqui, é que me surgiu agora. Vamos lá. Tenho medo. Se eu souber, eu digo, se eu não souber, eu digo, não sei. A gente vai procurar, a gente vai se informar. Depois nós informamos para o pessoal, né? Esse espírito, ele tem consciência de tudo aquilo que está acontecendo? Por exemplo, como você falou, a questão da mãe ficar conversando, os pais ficarem conversando. Ele sente. Ele sente, mas ele não é essa consciência lúcida como um espírito desencarnado? A consciência ele vai ter após a encarnação, após ele aparecer para a vida, vamos assim dizer. Certo, ele está sentindo, são sensações. Ele então tem as sensações, as intuições são passadas para ele, porque esse espírito vai acompanhando o crescimento, o desenvolvimento do feto, como nós dissemos, e vai aumentando a ligação dele através dos laços fluídicos. Eu não sei se ela vai me permitir, mas eu vou dizer aqui da Poliana, né? A Poliana, graças ao bom Deus, está grávida de gêmeos. A Poliana é? Tá, desculpa. A Poliana é minha nora, né? Certo, desculpa. E a Poliana é minha nora, a esposa do Léo, graças a Deus, um casal maravilhoso. Não entra aqui no caso, mas a Poliana conversa muito com a Rebeca e o Felipe, que são os nomes que foram adotados para esses espíritos que estão vindo. E por incrível que pareça, ainda em casa, dia desses, a Poliana disse assim, nossa, dia desses ele se mexeu tanto aqui que quase me sufocou.
Aí eu comecei a conversar e expliquei, olha, não passa tanto assim. Dá uma seguradinha aí. Então, vejam vocês, as mães que estão grávidas, faça o teste, comece a conversar, mas fale de coisas boas, de carinho, e você vai notar, viu? Então, na verdade, Thaís, eles têm a sensibilidade do carinho que estão recebendo. Assim como eles sentem quando não são bem quistos. E aí sim pode ocorrer o risco do arrependimento de estar vindo para esse corpo, se negar a vir, onde às vezes ocorre o aborto espontâneo. Já pulei na frente, né, Thaís? Que a gente vai falar sobre ele, inclusive. Ocorre, muito tá? legal, muito bacana. Inclusive, eu quero até sugerir aqui, a gente está um dia depois do Dia da Mulher, estamos falando sobre um assunto aí que envolve totalmente a mulher. Eu queria que as mães que estivessem acompanhando que estejam acompanhando aqui a transmissão, que vão deixando aí os seus recadinhos, né, aí nos comentários, como vocês se sentem sendo mães, que esses recadinhos aí incentivem as não mães que vão ver aí o programa, que vão ver os comentários, né? Deixa aí um recadinho, né, como é ser mãe, como vocês se sentem. Opinem sobre o que nós acabamos de falar, se não há ser essa mãe sensibilidade realmente, isso, né? Encorajando também, né, algumas pessoas não fala isso não, que a Pri acabou de entrar. Na Pri, gravidez? pode escrever também, eu quero ser mãe. Não, aqui não tem. Na gravidez, boa. Boa, Pri, Deus te abençoe. Vamos lá. E agora a gente vai entrar no assunto aborto mesmo. Eu achei interessante a gente dar essa introdução para a gente saber o porquê, né? Exatamente. E agora, Dito, eu queria que você nos explicasse o que a doutrina espírita fala sobre o aborto. Qual que é a posição dela em relação a esse assunto? Aborto é crime. Ponto final. Próxima pergunta. Não é assim? O aborto é um crime, né? O aborto é um crime porque o aborto voluntário, não é isso? Nós não estamos aqui falando daquela pessoa que aborta espontaneamente. Nós, por exemplo, tivemos 4 no nosso lar. Graças a Deus, 2 frutificaram depois dos 4 e somos muito felizes e sabemos que um deles, o último, foi justamente para unir mais ainda o casal e fortalecer o casal, né? Então, o aborto é um crime. Ele é um crime porque ele vai de encontro às leis de Deus, que é para a vida. Assim como o suicídio, o aborto é um crime. Então, o aborto seria um homicídio, né? Onde ele é provocado, sendo voluntário, ele é provocado, né? E por ser provocado, Deus, que nos dá a vida, não permite que nós sejamos aqueles a tirar de outrem ou tirar a nossa própria, né? Todos nós temos o direito de viver, todos nós Sim. temos o direito de evoluir, de termos a chance, né, de seguir adiante. É. E ninguém pode tirar isso da gente, né? Ninguém pode, ninguém A não tem ser direito Deus, de tirar a vida né? de ninguém. A não ser Né? Deus. Inclusive, na lei dos homens, o aborto ele é permitido somente em 3 situações. Em casos de estupro, em casos de anencéfalos e também em casos onde a vida da mãe está em risco. Essas são 3 situações permitidas aí diante da lei dos homens. Fora disso, o aborto ele é considerado um crime. E na visão espírita, espiritualmente falando, em que situações aí que o aborto ele é justificável, Dito? Thaís, eu gostaria de fazer uma parte nisso daí. Vamos lá. Você permitir. Nós dissemos no início que a reencarnação, a encarnação, ela é para que nós possamos ajustar os grupos familiares, para que os grupos se reencontrem, para que eles possam, muitos deles até com problemas. O espírito às vezes solicita, ele está no estágio tal que ele não consegue, ele encarna uma vez, encarna 2, encarna 3 e não consegue se livrar, por exemplo, de problemas de bebida ou de sexualidade, e ele continua falindo, a cada encarnação ele continua falindo. Então, digamos que ele pede para vir numa situação tal onde ele vem com defeito físico. Se o problema dele era porque ele olhava demais para as mulheres e ele falia nessa parte da sexualidade, então de repente ele pede para ver cego. Só que hoje, com o avanço da tecnologia, estão permitindo o anencéfalo ser abortado. Eu te pergunto, Thaís, quem garante que esse bebê anencéfalo não veio como uma prova para os pais? Será que os pais
não pediram, não ajustaram com esse bebê para ele vir anencéfalo, para que eles pudessem, os três, resgatar erros do passado? Por que ele tem o direito de abortar? Só porque ele quer um filho perfeito? Bonito? Então nós temos que pensar bem nessa situação. E nós também não temos consciência, né, Dito, do tempo que esse espírito vai ficar encarnado nesse corpo. Tempo de vida. Exatamente. Do benefício que esse espírito está tendo, né? Do grande avanço, por mais que a gente, não, imagina, não tá acontecendo nada. A gente não tem essa consciência. A gente não tem essa noção. E esse instrumento, que é o corpo, mesmo que não sadio, como você falou, ele é um instrumento extremamente necessário e importante no avanço e na evolução desse espírito. É o momento Mas desse casal julga, né? aprender a praticar a caridade. E ele deixa de fazer. Ele pode falir. Mas é difícil, como eu vou criar? Deus te provê. Sim. Deus vai te permitir criar. Hoje ainda conversando com uma senhorinha, vocês vão me dar licença, eu vou fazer essa parte. Eu não lembro, não sei o nome dela, é mãe de um aluno. E ela, para poder ir na escola, a criança vai para pai de Catanduva. Tem 3 aninhos, problemática, vai para pai de Catanduva. Ela mora na nossa região, me permitam, não vou falar o local, porque senão fica desagradável. Não tenho permissão dela para falar dela, mas do caso eu sei que sim. E ela foi para saber do filho mais velho. E ela me disse, a maior graça que Deus pode ter me dado é esse filho com esse problema. Porque eu tenho a chance de me dedicar 24 horas por dia para ele e sei que ele é feliz com tudo que nós fazemos por ele. Então aí está um dos exemplos, Thaís, que eu acho que não deveria ser permitido o aborto. Está certo que cada um tem o direito de escolher o seu livre-arbítrio, escolho para fazer ou não. Mas às vezes ele está tirando a chance dele mesmo progredir, de se redimir com esse espírito que virá defeituoso fisicamente, vamos dizer, se redimir com ele, porque de repente você foi causador de um problema mais grave com ele. Quem pode dizer que você não o assassinou, que você não provocou um problema maior e estaria tendo a chance de abraçá-lo, pegá-lo no colo para se redimir? Então eu não concordo. O outro que você disse, né, são a outra situação. O caso de estupro. O caso de estupro. Então você já respondeu, desculpa, só para a gente conseguir deixar claro. Então você já respondeu que a doutrina espírita também não concorda com o aborto de anencéfalos. Na minha opinião. Tá. Deixar claro a minha opinião, porque nós, como é um fato recente, a gente ainda não conseguiu localizar nos livros que eles dizem sobre isso. Ele só diz... E não consegui, é um caso para a gente estar conversando com alguns amigos da espiritualidade que nos dão algumas orientações. Mas pelo pouco que conhecemos, não seria aprovado. No livro dos por Espíritos já tem uma questão que pergunta, inclusive, próximo disso, e ele responde que é só em uma situação. Qual o número da questão? 358, que diz a doutrina. Foi só para pegar. 359, na lei dos homens, o aborto só é permitido, na 359. Foi para pegar, mas... Ele é justificável apenas em uma situação. Matamos, que é onde Quis desafiar. Garota, que a gente estuda. Não, Thaís, aí eu gostaria de falar sobre também minha opinião pessoal, né? Vamos colocar assim, de repente você planejou na vida espiritual, foi planejado de receber uma criança. Vão me falar que eu sou dramático, mas não é não. Receber um espírito contigo. Você se uniu àquele que seria seu companheiro e você perdeu o seu companheiro. Digamos que ele faleceu antes do tempo, antes do reencontro com essa criança. Estou colocando aqui uma situação só, tá? Você está sendo dramático. Dramático. Aí você, em determinado momento, vai passando numa rua, alguém te aborda e te estupra. Isso te dá o direito de jogar fora aquela vida. Só porque é uma pessoa que não era conhecida, às vezes da rua, como dizem, e também são nossos irmãos, mas estão na rua,
talvez até porque não tiveram a firmeza de cabeça de poder enfrentar os problemas, acharam mais fácil se afastar. E você, será que não está perdendo a chance de receber aquele espírito através desse estudo? Fica aí para cada um pensar. Sabe o Então, que eu ouvi? eu penso que não deveria permitir. Também. Sabe o que eu ouvi essa semana, Dito? O estuprador, claro, ninguém está dizendo que é fácil. Não, Ninguém está é dizendo. crime. Mas a gente às vezes falando assim, mas é fácil, você não, né, foi estuprado, ninguém está dizendo que é uma situação muito fácil de lidar. Mas as informações que a gente está dando aqui, né, sob a ótica da espírita, no caso, que pese na decisão, é só isso. Nós que cada um tem um livre-arbítrio e cada um... em discussão Exatamente, muito o menos fato do julgando. estupro, nem assim. Exatamente. E também que fique claro que a gente não está querendo induzir ninguém. Não. E a gente É não esse aceita o conhecimento estupro. mesmo. Exatamente. O conhecimento, ele realmente liberta e todo mundo tem a chance e a oportunidade de se esclarecer. E a gente Não tá é que aqui pra somos isso. a favor do estupro. Não. E eu ouvi... Somos a favor da vida. Sim, Esse é o sem sinal. dúvida. E eu ouvi ainda o cara dizendo, né, num vídeo que eu estava assistindo, que ele disse assim, o estuprador, ele te estuprou, mas ele te deixou viva. Você vai ser pior que ele, vai matar o ser que está dentro de você? Aí eu te coloquei a questão. Foi perfeito, inclusive, é para amarrar e falar, não entendi. Justamente. Né? E Olha, dizendo sobre a questão da mãe, da vida... Dá licença. Saí É fora, ruim né? aqui. Não, já é difícil. Foi. No caso da vida da mãe estar em risco, Sim, aí no Livro dos Espíritos nós encontramos que preserve-se aquela vida que já existe e não aquela que está por vir. Existe um ditado, né? Eu que sou mais antigo, existe um ditado onde diziam assim: mas por que não deixa ir a mãe e salva aquele que é mais jovem? Porque nós não temos o direito de fazer essa escolha. é o que a gente está acostumado a ouvir. Né? Justamente. É o que a gente está acostumado Mas a o ouvir. Livro dos Espíritos, lá na 359, também diz: apenas na situação em que a mãe está em risco, os Espíritos nos falam que é preferível sacrificar o ser que não existe ao ser que existe, no caso a mãe. Digamos que ele não existe, deixe claro, ainda com vida material, mas ele já está existindo dentro do ventre. E já existem os laços fluídicos de ligação com o Espírito. maravilha. E o livro dos Espíritos é... Estão falando da gente, Ju? E o Livro dos Espíritos é muito claro, e os Espíritos foram muito claros, Tá claro, né, é quando nos crime, vieram eles trazer essa afirmam, né? informação. Exatamente. Só para retornar naquela perguntinha, naquela enquetezinha que vocês fizeram às mães, Dona Priscila Parra, quer nada, Tabata Boneto, Felipucci ou Felipucci, ser mãe é sentir o verdadeiro amor incondicional. Só quem é mãe sabe o que é esse sentimento. E a Dona Clementina Soares, que eu nem sei quem é, ser mãe é a melhor coisa na vida, muito amor envolvido. Para derramar muito a filha dela, Puxa né, as saco. filhas dela. Poxa, tá. mãe. Olha só. E a Vera Lúcia Siqueira, ser mãe é a coisa mais maravilhosa da vida. Muito amor, muito bem. Deve ser mesmo. Nossa, minha tosse. Eu acho Deve que a gente ser- conseguiria. Eu tô falando por mim, que eu estaria fazendo um programa diferente se eu fosse mãe. Entende? O sentimento mesmo de mãe, que é uma coisa que eu acho inexplicável, não tem amor maior, né? Eu acho que você não estaria Mas- fazendo um programa diferente. Eu acho que ele estaria aqui, ó. do lado. Eu acho que estaria em casa trocando fralda. Não, ele ia Só estar pensando aqui do lado. Pode ser. Então podemos seguir, Júlio? Sim, senhora. Tá. Então vamos considerar que o aborto já aconteceu. Ok, tivemos aí a prática do aborto. Qual que é a consequência para a mãe nesse caso? Dito. Também, né? Thaís hoje está me pegando. Ah, Ainda bem que eu li um pouco, né? Anotei, ó, gente. Eu estou trazendo A gente comigo, combinou como essas sempre. questões, gente. A As gente combinou anotações as estão questões. aqui, tá? Veja bem, Thaís, nós temos a parte clínica, né, do físico, que, segundo, né, alguns especialistas, ginecos, né, ou obstetras, tem muito a ver com problemas que podem surgir na área ginecológica, porque, na verdade, se for um aborto clandestino, pior ainda,
porque normalmente são parteiras, são pessoas que não têm toda a vivência, o aparato, inclusive, para esse aborto é feito em fundo de quintal, né? Com material, às vezes, não esterilizado, pode causar, inclusive, problemas letais. Essa mãe vir a falecer. Então, o lado físico é bem suscetível. E aí nós entramos no campo psicológico. No campo psicológico, vocês vão me permitir, eu vou fazer uma leiturinha assim, ó. São comuns os processos depressivos que acometem as mulheres que submeteram à eliminação da gestação indesejada. A sensação de vazio interior, mesclada com sentimento de culpa consciente e inconsciente, frequentemente determina uma baixa vibração na psicosfera feminina. Aí então, gente, é onde entra a parte da fraqueza emocional, que o pessoal diz, né, da mulher. Muitas vezes ela se entrega e entra a parte da depressão. Aí tem, como assim também tem as senhoras que têm os filhos e depois vem a depressão pós-parto, né? Eu te perguntaria, Thais, o que é a depressão? Agora nós tivemos um programa inteiro, né, falando sobre depressão. Então, eu diria que a depressão é justamente quando a pessoa não tem uma firmeza de pensamento. Na minha opinião pessoal, eu gosto sempre de frisar que é a minha forma de pensar, pode discordar à vontade. A pessoa se entrega. Ela se torna depressiva porque ela não tem uma reação. Ah, mas ela abortou. Ela não sabe lidar com a culpa, é isso? Ela não sabe lidar com a culpa. Certo. O que fazer? Reagir. É possível você reaver aquele corpo? É possível você reaver aquela gestação, você dar prosseguimento? Não há condições. Assim como fatos que ocorrem no nosso dia a dia, o nosso querido Chico Xavier, que não dá para esquecer, dizia assim: antes de falar, encha a boca d'água e mastigue, né? É a água da paz. Assim também, se não houve a mastigação da água, não houve a reflexão para as consequências futuras de um aborto, você tem que refletir que ele já ocorreu e tem que buscar apoio dos profissionais da medicina, que jamais o Espiritismo disse abandone a medicina. Se não fossem tão necessários, Jesus não teria valorizado os médicos. Então, é necessário o acompanhamento de um psicólogo, de um psiquiatra, mas também busque o apoio numa casa espírita. Estamos dizendo, procure, selecione, cuidado com certas mensagens que aparecem. Dá licença, viu, Thais? Vou usar seu programa para isso. Cuidado com mensagens que aparecem na internet a todo momento. Busque o fundamento dessa mensagem, não acredite em tudo que você vê ou ouve. Busque. Assim a mãe tem que fazer. Ela não pesquisa, às vezes, no Facebook uma receita para comida. Busca a receita para o problema que você conseguiu, que é bem mais grave do que uma receita, mas que vai encontrar a solução. E a solução, mãe, é ser feliz. Como? Sendo caridosa, sendo amorosa, se você já tem algum filho, buscando engravidar de novo, buscando se refazer, porque você vai conseguir. E essa era uma pergunta, inclusive, acho que a gente até já conseguiu. Não, mas foi ótimo esse gancho que você deu, porque você está dizendo das consequências. Sim. E uma das consequências, se você ver essa pergunta que eu coloquei lá no final, teria que estar encaixada aqui. Que é como lidar com essa culpa, porque com certeza, provavelmente, digamos assim, essa culpa ela vai existir, né? Ela vai ser inerente. E eu gostaria de complementar. Então já vamos falar sobre essa questão, inclusive, se você teve alguma anotação lá, como lidar, né, com essa culpa. Porque agora então nós vamos complementar já o lado espiritual. Tá? Certo, vamos lá. Você entrando numa baixa vibração, numa vibração negativa, você vai atrair um campo magnético negativo.
que automaticamente vai te liberar para ser assediado por pensamentos negativos, influências negativas. Eu não digo de espíritos maus, eu não gosto desse termo, apesar de Kardec ter codificado, né? Porque o pessoal fala, Kardec disse, não, Kardec escreveu aquilo que os espíritos disseram, né? Então, que ele chamou os espíritos de maus, eu acho que eles são de pouca luz, são mal esclarecidos, né? Às vezes até vingativos. Eles não são, mas estão, talvez, maus. Eles podem progredir, eles vão evoluir. E eles podem se aproximar, se essa mãe ceder esse espaço. Então, é necessário que ela busque uma casa espírita. Não é a solução se você não acredita no centro espírita. Busque uma igreja, converse com o padre, busque um pastor, converse com ele. Deixa claro que todos nós, seres humanos, somos médiuns em potencial. Então, se existir a boa vontade do pastor, do padre, da pessoa de te ouvir, de te orientar, você está próximo de sair desse abatimento. E eu acho... Só um minutinho, Thaís. Tem uma pergunta até interessante aqui da Juliana, que é seu Bitolomeu das sextas-feiras. A Juliana é o seu É a moça que elogia a professora. É a aluna mais aplicada da Thaís dos cursos. CDF, é chamada de CDF. Ó, na visão espírita, a pessoa que faz o aborto, parteira no caso, tem a mesma culpa que a mãe que está cometendo esse crime? Eu diria para você, Juliana, está lá na frente, né, Thaís? Era uma pergunta. Veja bem, o que essa pessoa está cometendo se ela concorda e ajuda a praticar o aborto? O que diz a questão 358? Aborto é crime. E ela está praticando o aborto, porque, de repente, sem esse auxílio, a outra pessoa teria tempo de pensar e voltar atrás. Então, é um crime também. E ela também tem compromissos na espiritualidade. É igual o cúmplice de assalto. Vamos. Não é a mesma coisa. E só para a gente fechar... Obrigado pela sua pergunta, Juliana. Obrigada, Ju. E só para a gente fechar aquela questão da culpa, eu acho que é importante a gente falar, é interessante a gente falar a questão que a culpa, ela nos condena, ela nos mobiliza, ela faz com que a gente fique no mesmo lugar, nos culpando. Mas quando a gente troca a culpa pela responsabilidade, a responsabilidade ela te traz consciência do erro e ela te mobiliza a fazer algo para que você repare o erro. E aí entra na questão que você falou da caridade, de ser caridoso, do trabalho. Vamos trabalhar, vamos tentar reparar esse erro, porque erros todo mundo tem, todo mundo comete. No caso do aborto, mas outras pessoas, outros erros, e ninguém está dizendo que o aborto é maior que o erro do outro, né? É que a gente está falando dele aqui no caso. E nessa questão que a Ju fez, que também era uma pergunta, que quem pratica o aborto, as aborteiras, né? Qual que seria a responsabilidade? Inclusive, nesse filme que a gente falou, do Deixe-me Viver, houve um resgate de pessoas nas zonas umbralinas que eram donos de clínicas abortivas, de pessoas, dessas aborteiras, inclusive, que faziam, né, os abortos, que praticavam os abortos. Ele até fala, mas eu só fiz aquilo que me pediam. E aí a mentora que estava ali, o espírito jurídico que estava ali, disse para ela, olha, mas você sabe o que é certo e o que é errado, e você, mesmo assim, ainda tirou a vida, poderia ter dito não, né? Poderia ter dito não. E isso é muito claro no filme. Estimular a não ser feito. Estimular a mãe. E, inclusive, tem a questão da consequência paterna também, ou aquele que incentiva, né? Antes disso, eu gostaria de complementar, Thaís, se você me deixar complementar com relação à mãe, né, que eu acho que é o fato mais direto, certo, né? Nós temos um terceiro item, que já é no desencarne da mãe. Então, nós encontramos lá no Livro dos Espíritos o trecho que diz que, ao desencarnar de volta ao plano espiritual, a mãe apresentará em diversos níveis, conforme o seu grau de responsabilidade. Qual é o grau em relação ao aborto? Foi ela que espontaneamente quis abortar, ela foi levada ao aborto pelo marido, ela abortou por pura pressão familiar. Então, esse grau de responsabilidade. Distonias energéticas se farão representar com massa fluídica escura no seu perispírito, porque o perispírito acompanha no nosso desencarne, e é através dele que nós
que são observadas na espiritualidade, o local que deve ser acondicionado esse espírito para o tratamento da doença do corpo que ficou marcado no perispírito. E essa massa cinzenta mostra que ela teve uma atitude criminosa, ela teve uma atitude. E muitas vezes só vai desaparecer quando ela tiver a oportunidade de uma nova reencarnação. Então é grave, realmente é grave. Ela pode viver, voltar a ser feliz, ainda na Terra, naquela encarnação. Mas poderá abrandar essa mancha, poderá ter essa mancha minimizada, de acordo com aquilo que desse dia em diante ela modificar a forma de ser, para melhor. As ações dela para melhor. Então não é uma pessoa condenada, mesmo porque Deus jamais condenaria um filho ao ostracismo sempre. Então ele dá oportunidade e ela pode se refazer. E uma das formas, vou me adiantar de novo, uma das formas dessa mãe se refazer é uma adoção. Quando ela já não tiver mais condições de engravidar novamente, ela praticará a adoção. Aí muitas vezes ela vai ali conseguir o perdão. Dito, e você comentou a questão de lesionar o perispírito, né? Dependendo da forma como essa mãe praticou o aborto, às vezes são formas muito agressivas. Nesse filme mostra um abortado que foi abortado com ácido. E ele, quando ele volta, ele retorna ao plano espiritual, ele está todo deformado, todo, né? E ele está muito revoltado e quer se vingar, então a mãe usou ácido. E isso lesiona o perispírito, lesiona o aparelho ginecológico da mãe. E às vezes, numa outra encarnação que ela quer engravidar, ela não vai conseguir engravidar, às vezes, porque o perispírito muito dela difícil, ainda está... Porque ela tem então, aquela mancha do passado. Algumas mães, tá, gente, porque a gente não generaliza, não está dizendo que todas as mães que querem engravidar e não conseguem, é por isso. Tem muitos Mas casos. Em alguns casos, as mães que às vezes querem engravidar, tentam muito, fazem tratamento de diversas formas, às vezes tem essa explicação no passado. Thaís, eu vou pegar o seu gancho, vou falar para vocês a historinha de uma pessoa muito próxima a nossa, hoje já está meio distante, era próxima naquela época. Ela teve uma vida juvenil meia aloprada, desregrada, né? Tem umas amigas assim também. Isso, e depois quando ela resolveu se casar, encontrou uma pessoa magnífica, casou-se, e ela queria engravidar e não conseguia. Aí nós, que já estávamos, vou abrir um parênteses, graças àquele milagroso Dr. Milton Magolo, pai do Miltinho, estamos dentro da doutrina. Ele esteve aqui na abertura, na hora da prece. Me senti muito emotivo com ele. O Dr. Milton, eu estou dentro da doutrina, mas uma outra entidade, não foi o Dr. Milton, deixar claro que senão vão confundir as coisas. Nos passou. Levamos o nome da pessoa, o endereço, pedimos uma orientação. A entidade nos disse assim: o dia que ela adotar uma criança, ela poderá voltar a ser mãe. Mas por quê? Porque aqueles que ela não quis, desprezou em outras encarnações, clamam por vingança. Eles dizem que ela tem que passar muita vontade de ter para ser perdoada. Nós levamos o recado e aguardamos. Ela adotou uma criança. Por sinal, me perdoem, não é discriminação racial, por sinal, uma criança moreninha, e ela era loira. Adotou esse menino. Passados 8 meses da adoção, ela ligou muito feliz: eu estou grávida. Acontece muito isso, né? Nossa. Acontece muito isso. Então, veja você, muito, é o muito. perdão. É o perdão, é a condição de assumir, né? Me alonguei? Não, tá ótimo. Acho Muito que bem. esses Então- exemplos deixam claros. Então chega, Thaís. Não, mas ele precisa falar da consequência Não, dos não vai falar nenhuma. paternas. Porque a gente Consequências acha... paternas. Não, porque a gente acha que é a mãe que é a culpada pelo aborto. Sim, A gente acha que é só ela, mas... sempre são vocês. Ué, mas calma, Mulheres. né? Existe ali uma relação. Então, o pai que fez, que participou, né, da concepção, ele tem responsabilidade nisso também. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né, Dito? Sim, Thaís, ele tem uma responsabilidade, principalmente se ele não soube coibir
a ideia do aborto. Ele deveria. E se ele, muitas vezes, oprimiu para que ocorresse o aborto, que a maior parte dos casos vem dessa parte. Eu não quero esse filho, né? Teve um momento feliz ao lado da mulher, depois ele diz assim, eu não quero esse filho, você vai dar um jeito de tirar. Os mesmos compromissos que a mãe tem, ele terá. E mais, o Livro dos Espíritos nos diz que lá, na outra encarnação, quando ele voltar, para abreviar um pouquinho, né? Quando ele voltar, ele poderá vir com problemas sérios na parte genésica dele, vir às vezes sem condições de poder ter um filho, por mais que ele deseja, ele já vem com o aparelho genético dele danificado, vamos assim dizer, para que ele possa perceber o que ele fez de erro numa encarnação anterior. Então também poderá, não é um castigo, né? É um corretivo. Vamos dizer que não existe castigo, existe um corretivo. Muito bem. Eu posso falar mais meio minuto? As mães que a Thaís disse, as mães que lutam para ter filho e não estão conseguindo. Primeiro, não vamos entrar naquela história que é a ansiedade que não deixa engravidar. Analise, peça, na hora do seu sono, converse com Jesus Cristo, com o seu mentor espiritual, seu anjo da guarda, o seu guia espiritual, como queira dar o nome. Peça para que possa ser levada à espiritualidade e esclarecida se você pecou no passado, se você errou numa outra vida, e peça perdão a Deus, principalmente aqueles espíritos com quem você pode ter falido, para que eles te perdoem e que um deles aceite vir e encarnar contigo. Possivelmente você poderá ter seus filhos, nem que seja através dos médicos, né, como chama hoje, inseminação artificial, nem que seja, mas a oportunidade poderá aparecer. Pegando até um gancho aí no que o Dito está falando, né? Você já leu, né? A gente já leu aqui, mas para o pessoal que está acompanhando a gente. A mulher é auxiliar de Deus na criação. Seu corpo gera vida, promove a perpetuidade da espécie humana na Terra. Sua natureza fez com que por muito tempo fosse confundida sensibilidade com fraqueza. Ignoravam os algozes que há mais força na alma do que no corpo físico. Dona de uma intuição apurada, de uma capacidade de acolher, de dar a vida, de afagar, se sacrificar para que de seu interior nasça outra vida. A mulher merece todo o respeito e admiração, pois é a grande detentora da vida. Uma coisa é fato, somente a mulher e Deus podem gerar a vida. Os espíritos que reencarnam na condição feminina têm muito mais oportunidades para evoluir, pois aprendem a amar com tudo e que podem para adiante devolver para o mundo. Respeitemos a mulher, porque ela é sempre uma possível mãe, uma companheira e uma filha de Deus. Muito linda essa mensagem que vem depois do Dia das Mulheres aí, né, o dia 8, que muita gente também ignora. Eu, particularmente, né, lógico que parabenizei a minha esposa, mas eu acho que o Dia das Mulheres é todo o dia do ano. Né? Vocês são... Claro. Óbvio. Vocês são humildes. Agora são 8h56. Tá. Nossa. Deixa eu só... Não deixo mais nada. Não, chega. Agora você vai para aquela parte. Aquela parte. É. Vamos fazer a nossa mesa redonda? Vamos. É isso. Quadrada, no caso. Então, vamos fazer uma mesa redonda, quadrada, de 3 pessoas. Isso. Né? Triangular. E a gente vai convidar todo mundo que está acompanhando a gente, diante de todas as informações aqui que o Dito trouxe para a gente, esses esclarecimentos, que a gente vai colocando tudo isso dentro dessa história que a gente vai ler. A gente vai ler uma história verídica e a gente vai tentando, né, colocar todo esse conhecimento dentro dessa história. Então eu vou ler. A gente pode ir parando, tá? Pra gente ir comentando, só pra mesa redonda mesmo. Vamos lá. Aos 19 anos, fiquei grávida. Tá? É a primeira coisa, 19 anos, né? Bem nova. Eu e meu namorado usávamos camisinha. Mas um dia ela estourou. A menstruação atrasou, fiz um exame de sangue que confirmou. Gravidez. Contei ao meu namorado. E ele me disse que preferia ter o filho.
O namorado queria ter o filho. Já a minha mãe não teve dúvidas. Falou que eu teria de tirar o bebê. A gente não falou aqui de outras pessoas, falamos de pai, né? Mas não falamos de terceiros, Mas que né? deve ser, as Influenciando. consequências devem ser as As mesmas. mesmas. Sociais. E a mãe, no caso, a mãe dela A queria mãe que ela... é problema social. É. A aparência para os conhecidos e vizinhos. E às vezes também pensando num fardo que ela Sim. mesma teria, né? É. Eu não vou criar, imagina, eu sei que você não vai criar, eu também não vou, então eu Justamente. prefiro que você tire. Egoísmo, Egoísmo. né? Na época, eu cursava pré-vestibular e não trabalhava, mas tinha dúvidas se queria abortar ou não. Tomei a decisão quando percebi meu corpo mudando. Pensei, tem uma criança dentro de mim. Falei para minha mãe que não queria abortar, mas ela foi enfática. Se insistisse nisso, eu iria para o olho da rua. Olha a pressão que ela estava A sofrendo. mãe dela demitiu ela. Não, a mãe dela colocou ela foi contra a pro olho parede. da rua. Exatamente. E é uma pressão, eu acho que muitas mulheres abortam na pressão mesmo, na pressão. Pressão de tudo, da vida delas, né? Mas imagina o turbilhão na cabeça, né? Exato. Como que não tá. Então, né? Cedi à pressão e fui a uma clínica que uma amiga dela indicou. Aí entra a clínica. E a amiga? E a amiga dela indicou. A amiga dela, de repente, poderia ter dito assim, não, mas não faz isso. Né? Isso que você Nós está damos fazendo. um jeito, nós vamos te ajudar. Exato. Olha quantos envolvidos aí, né? Sim. E já foi uma clínica especializada para aborto. Ou seja, quantas Justamente. pessoas ali dentro da clínica também, né? Isso falando facilitam na vida isso. material. Isso. Quantos espíritos naquele ambiente aguardando a oportunidade de poder se vingar de alguma forma. Verdade. E fora a influência realmente que ela estava recebendo. Sim. Vai, não, vai, aborta. Quando chegamos lá, me examinaram e marcaram para aquela noite. Minha mãe não pôde ir Não ter arrependimento. porque tinha prova na faculdade. Olha, né, mamãe amorosa. Eu já não estava mais falando com o meu namorado, que nunca gostou da ideia do aborto. Então, fui sozinha. Fiquei em uma sala com 8 garotas. Uma ia abortar pela 4ª vez. Outra tinha traído o noivo e ficado grávida. Fui a primeira a ser chamada. Tomei anestesia e apaguei. Quando acordei, me avisaram que poderia ir embora e que era normal ter sangramento na primeira semana. Quando cheguei em casa, bateu o arrependimento e saí quebrando o que via na frente. Sangrei um mês inteiro. Então o arrependimento dela já veio instantaneamente. E é o que nós abordamos lá, que o próprio livro dos Espíritos diz a respeito do momento seguinte, né? Nossa, é instantâneo, né? E eu imagino que E aquelas os problemas pessoas... do corpo. Eu imagino que as mulheres que às vezes pensam em fazer o aborto, só pensou, não, eu não quero. Mas teve aqueles 5 minutos, foi bem influenciada, e aí ela, não, acho que... Né? E aí quando pega o seu filho no colo e lembra daquele pensamento que teve, ainda mesmo assim sente culpa. Ainda mesmo assim, nossa, como que eu pude... Porque quando pega no colo, eu acredito, sabe? Quando vê pela primeira vez, acho que não tem como ter aquele amor já de imediato e aí pensa, poxa, como eu pude pensar nisso, né? E acaba vivendo também com essa culpa ao longo do tempo. Meu ginecologista encontrou restos placentários dentro de mim. Me internaram para fazer o esvaziamento do útero. Fui levando uma vida normal, até retomar meu namoro no ano seguinte, quando comecei a sentir dores por todo o corpo e a me entupir de remédios. Acabei no hospital e o namoro terminou de novo. Depois dessa crise, comecei a fazer terapia para tratar minha culpa. Quase não falo mais com a minha mãe. Há 2 anos me casei, mas não penso ainda em ter filhos. Às vezes, quando vejo uma criança, penso no bebê que poderia ter tido e como ele seria. Jamais me esquecerei do que fiz. Jamais esquecerei do que fiz. Quando vejo uma criança, penso em como seria um bebê. Hoje ela tem 27 anos, ela é publicitária. Só. Não, só. O que mais? Acabou. Ela é da onde? De onde? CPF. 4, não, mentira. Então, assim, quando eu falei da gente fazer um bate-bola, exatamente, é trazer tudo aquilo que você nos esclareceu aqui hoje, dito dentro de uma história real, que acontece, eu acho que a todo momento, a todo tempo, né?
Mas lembrar sempre que existe opção, né, Dito? Existe opção. É possível, é ter fé, confiar em Deus e pensar, não vou praticar esse crime e eu vou conseguir dar conta e acreditar. Eu penso, inclusive, Thais, que se faz necessário falar do grupo familiar, do apoio que os pais têm que dar para a criança, falando de uma religião. Nós não estamos falando de uma específica de espiritismo, que não é uma religião, a doutrina, né, que aborda a religião, a filosofia e a ciência, né, que é estudada. Mas sim, não se vê mais aquele pai que pega a criança pela mão e vai na igreja no domingo de manhã, porque ele vai assistir o futebol, ele vai para o bar com os amigos. Não se vê a mãe se dedicando a sair, apesar do carinho que ela tem pelos filhos, dificilmente ela leva junto para a igreja. Isso daí os evangélicos têm saído na frente. Nós notamos às vezes que eles colocam até o terninho, é a forma deles acreditarem, deles se trajarem para ir. Ninguém está condenando, pelo contrário, eu acho muito válido e bonito isso daí, mas eles levam ainda seus filhos para o templo, para a igreja. E isso daí eu acho que não acho, né? Quando a gente acha, a gente está em dúvida. Eu penso que é o amparo familiar que vai nos ajudar a diminuir o número de abortos. Porque se essa menina tivesse sido esclarecida antes pela mãe, a camisinha estourou. Será que não foi provocado pela espiritualidade para que aquele espírito tivesse vindo? Para que ele pudesse reencarnar ali? Então houveram duas falhas. O aborto e a não oportunidade daquele espírito reencarnar. E hoje, o que ela passa, vou completar aquele assunto lá atrás, pode ser a obsessão, que nós não colocamos esse quadro lá na mulher, na mãe que passa. A consequência. Pode ser a obsessão desse espírito que foi violentado no seu direito de viver e ele, magoado por não ser às vezes um espírito iluminado, um espírito de luz que aceitou aquela situação para ele crescer e pensa nessa mãe para que ela possa se refazer, então ele se torna um vingador. E aí ele vai ficar o tempo todo fazendo, porque se ela escrever essa carta é porque ela está lembrando o tempo todo do fato que ela fez. Sim. Então o abortado ele pode virar obsessor da mãe. Ele né? pode virar um obsessor da mãe. E como é que ocorrem as obsessões? Quando nós cedemos. Por isso eu digo sempre, sessão de desobsessão. Será que nós conseguimos proibir um espírito de obsedar alguém? Ou nós esclarecemos aquele que é obsediado, ele cresce, ele evolui para que o espírito cresça e se afaste? Na minha opinião, Sim. Claro. o melhor tratamento para uma obsessão não é ficar fazendo sessão e afastando o espírito, porque ele vai voltar, porque o pensamento daquele que ele está aproximando Vai está lá num atrás de padrão de novo, vibratório vai. que ele vai conviver. Né? E pode ocorrer desse... Eu relutei aqui dentro de mim, mas eu vou contar uma historinha também. Senão não seria você no programa. Né? Sim, exatamente. Um grande amigo meu, há muito tempo atrás, chegou em mim e disse: Julião, a minha namorada está grávida. Não temos condições. Preciso da sua ajuda. Conhece alguém que faça aborto ou algum remedinho ou algum... Menti. Sei. Eu não sei. Não sabia. Hoje conto pra ele isso, mas na época eu não contei. E era 24 horas por dia. E aí, conseguiu falar com uma pessoa que tem o remédio? Ah, tá viajando, mas eu já falei e tal, não sei o que, a hora que ele chegava com... E eu fui levando por muito tempo desse jeito. Você estava enrolando ele? Eu acabei enrolando ele. Até que ele desistiu da ideia? Até que ele desistiu da ideia. Parabéns. E o filho dele é lindo. É lindo, é lindo, Nossa. é lindo. E hoje ele e a esposa me agradecem a todo instante.
se não tivesse sido você, a gente talvez não teria tido a criança. E eu fui enrolando. Quando tá chegando? Peraí. Não, eu falei com ele hoje, ele falou pra ir lá. E olha como é importante, o que você está dizendo é que a gente também não pode se omitir. Ah, alguém tá grávida e quer abortar, o problema não é meu. Calma, olha a nossa responsabilidade perante as oportunidades de ajudar alguém, que sempre nos aparece. Então a gente sempre pode fazer algo, sim, né? E esse programa ele está servindo para isso também. Não é ele vem para você. Não é? Ele é veio direcionado. E a hora então que, ele, a gente possa, a hora né? que ele falou assim, cara, a gente começou a ver a barriga crescer, falou assim, cara, e hoje, né? E os laços foram se estreitando. E cada dia foi passando, passando o tempo. Linda história, lindo relato. A gente sempre aprende com as suas histórias, viu, Júlio? Isso é importante. Sempre tem que ter. É. Eu sou um cara vivido. Uau! eu sou novinha. Júlio, dá tempo só de eu fazer um fechamento aqui? Não dá. É sobre uma perguntinha. Adoro isso. Ele me tira Vou fechar o microfone dela. Não tem problema, o pessoal do Face vai estar me ouvindo. Não, é porque... Não, eu queria falar sobre o aborto espontâneo. Você chegou a mencionar lá. Porque a gente está falando sobre o aborto... voluntário. O aborto voluntário. Eu quero praticar o aborto. Mas existe o aborto espontâneo. Então, muitos casos que acontecem de aborto espontâneo, né? Então, nesse caso, não caracteriza-se crime. Porque a mulher não quis abortar. Só que existe uma explicação espiritual para o aborto espontâneo? Nós temos, muitas vezes, esses casos, nós temos aqui, eu tenho isso numa das questões. Tá? Muitas vezes esse aborto espontâneo ocorre por problemas da gestação, problema físico inerente a querer e não querer. Às vezes a mãe quer demais, mas ocorre. Outras vezes ocorre, e isso está no Livro dos Espíritos, ocorre para que aquele aborto, aquele espírito viria, vamos dizer assim, simplesmente para poder unir esse casal. De repente, uma desarmonia que está havendo, e ele vem para unificar. Só que ele não está preparado para esse reencarne, não foi preparado nada, apenas aparece essa gravidez para o casal se unir novamente, se repensar. E em seguida ocorre o desligamento. Mas houve a importância da vinda dele, que ainda não tinha vida, vamos dizer, né? Porque ainda estava no início os laços fluídicos. Então, pode ocorrer, mas não dificilmente. Pode haver consequência psicológica, sim, para a mãe, se não for pensado. Porque, normalmente, pode existir da parte da mulher o pensamento assim, poxa vida, será que eu tenho alguma culpa de não ter conseguido segurar? E, às vezes, da parte do pai, é você que... Então, é importante que eles repensem. E, muitas vezes, ou eles auxiliaram esse espírito a vir, outras vezes o espírito foi preparado, mas ele começa a não se sentir bem, se arrepende de ter programado essa reencarnação e se afasta. Então, não ocorre a gravidez. São os desertores do compromisso. Desertores. E aí não há um comprometimento maior para a mãe e para o pai, a não ser aquela coisa pessoal de não ter conseguido que fosse gerado. Mas não existe um crime, não existe nada configurado com relação à vontade divina. Muito bem. Muito bem, dona Thaís. São 9h11. Isso foi do tipo para falar. 9h11. Eu estou afoito com o desenrolar dos seus programas. Pessoal, então a gente vai terminando por aqui, né? Senão a gente vai ficar aqui, a gente tem assunto para vários programas. O Dito vai voltar outras vezes que ele quiser, quando ele puder, a gente vai deixar as portas abertas. Agradecendo o pessoal do Face aí que acompanhou a gente ao vivo, muita gente legal, interagindo. Obrigado pela audiência aí. O pessoal da Rádio Nova Era, agradecer o pessoal aqui da Rádio Nova Era também, sempre liberando aí o espaço pra gente. Suas considerações finais, por gentileza. Sim, eu gostaria de deixar as minhas considerações finais rápidas, eu prometo.
a esperança. Eu acho que eu até quis começar o programa assim também. E Jesus não apontou o dedo para aquela que estava para ser apedrejada. Pelo contrário, ele disse, olha, aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então a gente não está aqui para julgar ninguém, a gente só está aqui para amar. Não cabe a gente pensar, nossa, mas como foi fazer? Nossa, não é possível. Não, cabe a gente amar. E a ajudar essa pessoa que de repente, num equívoco aí, num momento ruim, maus pensamentos, cometeu uma situação dessa. Então cabe a todos nós amar essas pessoas e ajudar a seguir em frente. As pessoas que se sentem culpadas, às vezes só em ter pensado, ou que cometeu mesmo de fato, a culpa não ajuda. E a gente sempre, o maravilhoso que a gente tem, que a doutrina espírita nos passa, é que a gente sempre tem a oportunidade de fazer mais, que a gente sempre tem a oportunidade de corrigir os nossos erros. Se não for nessa vida, como a gente sempre fala da reencarnação, serão em outras vidas, mas que seja nessa. Que a gente consiga aproveitar ainda essa encarnação. Né? Que a gente deixe de lado essa culpa, que a gente vá trabalhar, que a gente vá ser feliz, porque Deus não nos condena, pelo contrário, está sempre nos dando a oportunidade, né, de a gente estar revendo os nossos erros. Deus é pai, não é padrasto. Sem dúvida. Não é padrasto. E eu queria terminar falando sobre a vida, que era inclusive uma das questões. São muitas, os avanços da medicina também, que ajuda, né, essas mulheres a trazer a vida. Então, como alguns estão ali fazendo o aborto, né, praticando, em contrapartida, tem muitas outras clínicas, muitos outros laboratórios, a medicina a favor da vida, que ajudam essas mulheres a gerar uma vida, né? Então, eu queria terminar o programa falando sobre isso. Muito bem, de uma forma alegre. Alegre. Esperançosa. Vida. Vida, sem dúvida. Vida. E é isso. E eu queria que o Dito também desse as suas considerações finais e falasse do seu livro que você vai indicar para todos nós aqui, como é de praxe. Eu quero agradecer, né, a oportunidade de ter estudado mais um pouco a respeito, de assumir esse compromisso, né, de estar estudando para poder, como você disse, nós estamos aqui esclarecendo. Não estamos para críticas, aceitamos críticas, mas não estamos criticando a ninguém. Estamos esclarecendo e pedindo a você que possa ter cometido esse fato, não vamos colocar erro, né? Porque no momento era aquilo que você achava que era correto, repense, não o que você já fez, que já ficou para trás. Repense uma forma de ser feliz. Então pense nas boas coisas, nas coisas alegres da sua vida. Como Jacó diz, uma das coisas mais alegres da sua vida é saber que você acorda toda manhã, que você é feliz por acordar, por continuar na vida material. Então pense nisso e dê uma oportunidade a você mesma. Peça perdão, saiba pedir perdão a Deus. E eu gostaria de pedir a Deus nesse momento, na minha consideração, que nós estamos muito felizes, porque a minha filha Graciela está grávida e a minha nora Poliana está grávida de um casal. Parabéns, vovô. Mais então, 3. A nossa alegria para você que, infelizmente, por um fato ou outro, não pôde ter eu vou ter 3 daqui até o final desse ano, gente, tá vendo? E a alegria de ter o Samuel já com 3 anos e meio, né? Então, agradecer mais uma vez a Deus, a vida, e dizer a todos sempre, sejam felizes. Com relação ao livro, gente, eu concordo com o doutor Josemar da semana passada e penso que o espírita tem que ter o domínio das obras básicas. E o espírita que gosta do espiritismo e frequenta a casa espírita, ele deve ter o conhecimento do livro do Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda, porque ele vai entender quando ele chegar na casa espírita e tiver que dar a oportunidade de outro passar na frente para ser atendido, ele vai entender o funcionamento de uma casa espírita. E eu receito mesmo. Leiam, são 3 livros, mais ou menos 400 páginas cada um. É do Espírito Lúcius, é o André Ruiz de Campinas, um jovem que nós conhecemos, tivemos o prazer de estar com ele nas pomadas que fazemos em Catanduva, no Unguento. Ele estava sempre conosco no Amigo Germano. O André Ruiz escreve através de Lúcius, chama-se O Amor Jamais Te Esquece, o volume 1.
ele fala sobre coisas que nós não sabemos. Eu perguntei para a Thaís, você sabe o que foi de Pilatos depois que ele lavou as mãos? Ela disse não. Você vai saber. Então leia, O Amor Jamais Te Esquece, são os últimos dias de Jesus, relatados por Zacarias, que era o sapateiro, que acompanhou Pilatos até o seu último momento. Não vou falar o desfecho, senão você não vai ler o livro. Né? Depois tem Sob as Mãos da Misericórdia, que envolve o mesmo grupo, então você vai poder saber as causas, esse é um deles, você vai saber as causas da reencarnação, esse é um dos volumes, e Sob as Mãos da Misericórdia e O Poder da Bondade. O poder da bondade é o que Deus nos oferece a cada reencarnação. Então nós vamos acompanhar Pilatos junto com Jesus, com Públio Lentulus. Depois vamos acompanhar Pilatos no reencarne, cego, com a ferida no seu peito. Então é importante que vocês leiam, porque assim você vai entender o que é a sua vida na Terra. Você vai poder dar uma oportunidade de evolução a você. Meu muito obrigado a todos. Muito bem, muito bem. Lembrando aí que na segunda-feira o nosso amigo Newton Vieira, o Niltinho, vai estar aqui no Caminho de Luz, com o tema Com Quem Podemos Falar. Curtam a nossa página no Facebook, Programa Espírita Caminho de Luz. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, Programa Espírita Caminho de Luz. Exato. Fala do Cine Luz também, aproveitando o gancho. Cine Luz, quem vai falar do Cine Luz é você. Cine Luz, no domingo, a gente fica o convite pra gente dar aí um complemento do assunto de hoje. Vai ser no domingo, aqui na Casa Espírita. É uma sessão de cinema. A gente vai aproveitar o salão, o projetor, e a gente vai assistir o filme Deixe-me Viver, que vai ilustrar tudo aquilo que a gente falou aqui. Muito bem. Tá? É às 5 horas, aqui no centro, aqui ao lado da rádio. Se você não puder comparecer para assistir o filme, leia o livro. Sim, exatamente. Fica a dica do livro também. Muito bem, muito obrigada. E sexta que vem, nossa amiga Ivete Casseverini com o tema ansiedade. Estou mega ansiosa para esse programa. Ah, vá. Como sempre. Bom, gente, muito obrigado. Valeu, Dito. Eu tava com isso na cabeça e eu preciso falar. O Dito foi o cara que me levou pro Espiritismo. Ele conseguiu fazer exatamente, isso. foi ele. Dito, parabéns. O Dito me levou pro centro, me deu oportunidade de trabalho no centro. E assim se fez esse anjo de luz que sou eu hoje em dia. Abraço para todo mundo do Face. Valeu, obrigada, Juliana, gente. Sua CDF. Até semana que vem. Muito obrigado. Então o Dito vai fazendo a prece final pra gente irmos embora, que a minha esposinha fez um macarrão para eu comer e eu tô morrendo de fome. Eu gostaria de pedir a todos e dedicássemos esse instante, essa oração, a todas as mães e os pais que, por um motivo ou outro, cometeram o aborto. Dedicássemos a todos os espíritos que, por um motivo ou outro, deixaram de ter a oportunidade do reencarne, e que eles tenham abrandados os seus corações e possam praticar o perdão, para que tenham a oportunidade de um novo reencarne, nem que seja em outra família, mas que eles tenham o amor em primeiro lugar. E que o amor possa superar a tudo. Que o amor possa fazer com que nós não tenhamos o orgulho e possamos ser caridosos. E nós, quando formos questionados, ou questionarmos alguém por causa desse tema de hoje, o aborto, tenhamos a piedade, a caridade de conversar com seriedade, esclarecimento e poder não criticar, mas sim orientar para o melhor. E que Jesus, na infinita bondade, possa nos permitir retornar para os nossos lares em paz, e que cada um de vocês que nos assistem e nos ouvem possam ter muita luz, muita paz e muito amor nos vossos corações. Que assim seja, Senhor. Que assim Que assim seja.